Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Ok, para você que achou o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, diz o texto sagrado desta maneira: Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Amém? Essa, para mim, é uma das escritas mais tristes na história de um homem que podia ter sido, mas infelizmente há um ponto de convergência na sua história que dá uma guinada de 180 graus, e aquilo que era para ser um reino feliz, um reino forte, um reino que deixaria um nome, acaba se tornando uma das histórias mais trágicas de toda a história de Israel. E nós deveríamos contextualizar lendo todos os capítulos 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do primeiro livro de Samuel para compreendermos essa história trágica, essa queda silenciosa de Saul. Mas basta nos entender que um dos maiores enganos da vida espiritual está contido na verdade da história da vida de Saul. E qual é esse grande engano espiritual? É achar que só porque começou bem tem a garantia de que vai terminar bem. E é isso que a história prova, exatamente o contrário. E veja, quando nós analisamos a vida de Saul, ele não começa perdido. O filho pródigo, por exemplo, se perde, e o grande começo dele é perdido para depois ser achado. Saul não. Saul começa a sua vida promissor. Há um futuro maravilhoso se deslumbrando diante dele. Também ele não começa a sua vida rebelde. Pelo contrário, você observa no capítulo 9 um filho obediente. Então, quando nós olhamos para Saul, no capítulo 9, podemos dizer, tem tudo para dar certo, vai ser um sucesso. Mas o capítulo 15 nos mostra que Saul termina sua história rejeitado por Deus. E isto levanta uma pergunta muito séria para mim e para você nessa noite, e também baseado, pautado na história de Saul, o que aconteceu no meio do caminho para fazer com que Saul se tornasse esse grande fracasso que a história conta para nós. Porque, veja, a história de Saul, o problema de Saul, não foi falta de potencial. Comparando, por exemplo, com um veículo, com um carro. Você está com um carro atrás de uma carreta, numa estrada como a 282 que nós temos aqui próximo, que não é duplicada. E a carreta está lá andando a 80 por hora, 90, está uma boa velocidade para essa estrada. Aí você diz, agora eu vou ultrapassar, porque na subida a carreta vai mais devagar e aí fica trancando todo mundo.
e você tira para ultrapassar, e de repente descobre que o seu carro é um motorzinho 1000, fraquinho, tem que desligar o farol, tem que desligar o ar-condicionado, o ventilador, fechar os vidros e botar o pé pro lado de fora e dar uma pedalada, e ele tem dificuldade de ultrapassar, porque falta potencial. Saul não faltava potencial. Ele era um homem trabalhador, era um homem forte, era inteligente, era temente a Deus. Você vê que o texto diz que dos ombros para cima, ninguém ganhava de Saul em beleza e eu diria até em sabedoria, talvez, não sei, o texto não fala totalmente, mas o que nós encontramos no meio do caminho foi a falta de uma transformação interior. E aí Saul vai emprestar para nós, com esses 4, 5 versículos aí, ele vai, 6 capítulos na verdade, ele vai emprestar para nós algumas verdades que eu e você precisamos meditar e entender para que nós cheguemos naquele dia nas mansões celestiais e possamos entrar nas portas, de preferência pela porta da frente, né? Bom, primeiro que nós precisamos analisar, e eu já falei aqui, ele tem um perfil de rei. Isso é bacana. Perfil de rei. Quantas vezes você olha para alguém e diz, esse vai longe, esse, como diria o famoso lá, né? Esse tem café no bule, esse manda bem, esse entende dos Paranauê. É isso que o pessoal diz aí. Então Saul tinha o perfil de rei, mas ele tinha um detalhe que não foi observado, faltou-lhe um mentor que observasse. Ele tinha uma alma que estava incompleta, em construção. Pastor, que isso quer dizer? Bom, deixa por partes para você entender. Como é que ele entra na história? Ele entra na história procurando jumentas, fazendo um trabalho que poderia ter sido feito por um servo, poderia ter sido feito por um escravo, mas ele assume de ir fazer esse trabalho. Então, há um quê de humildade nele aqui, muito grande, de responsabilidade, de senso comum. Ele obedece o pai. Tanto ele obedece que ele vai em busca das jumentas, chega um momento que ele diz, opa, vamos parar porque está difícil, não estamos conseguindo achar as jumentas, não seja o caso do pai ficar preocupado com a nossa ausência agora, mais do que a preocupação que ele tem com a perda das jumentas. Então você percebe nele um senso de pertença à comunidade, às necessidades do outro, uma delicadeza no sentido de entender a necessidade maior, e isso é uma inteligência emocional, e isso é bacana em Saul. Ele caminha com fé em direção a um propósito que ele entende ser um propósito necessário de se cumprir, buscar as jumentas, obedecer o pai, sem entender que Deus tinha um propósito maior na vida dele. Mas mesmo assim, ele está caminhando, tanto que quando diz, vamos consultar um profeta que está aí, eles, não, vamos lá então, vamos ao profeta. Então, Deus está preparando um momento para encontrar-se com ele, para transformar a história da sua vida, e ele está ali, por fé, entendendo o que é necessário. Mas daí quando você faz uma análise nesses fatos, uma análise mais voltada à área da psicologia, você vai encontrar 3 traços importantes na vida de Saul. O primeiro deles é, como eu disse, a obediência funcional. E isso é bacana, ele faz o que o pai mandou, ele revela para nós que ele tinha não só disciplina, mas ele tinha o senso da responsabilidade.
Ah, como falta em nossos dias gente que tenha senso de responsabilidade. Sabe, não é sobre fazer grandes portentos, grandes obras. É passar no corredor e ver que uma criança ou alguém desavisado esqueceu um copo vazio, jogado no chão, descartável, e ajuntar e colocar no lixo. Isso faz parte de disciplina e de responsabilidade. É um ambiente comum. Estamos com o ar-condicionado ligado, porque está quente lá fora. Então, se eu passo e deixo a porta aberta, eu estou ignorando que outros precisam do ambiente refrigerado. Se uma criança passou e deixou aberto, eu me levanto, vou lá e fecho, não caem os dedos. Faz parte de disciplina e responsabilidade. E Saul tinha esse conhecimento. Eu passei na frente do ambiente da igreja, onde fica o templo, onde eu sirvo a Deus. Aí eu olho, o portão está aberto. Vejo na casa pastoral que não tem ninguém, o pastor viajou, está fora. Uau, eu não vou deixar aberto. Se eu tenho controle, eu vou fechar. Se eu não tenho, eu ligo para o pastor ficou aberto, dá para ficar aberto. Porque pode entrar um amigo do alheio e fazer uma limpeza em uma cadeira que basta para fazer falta para nós. Então, senso de disciplina e responsabilidade. E isso você vai ampliando, você chega até as questões espirituais, né? Necessidades que os outros têm, que eu preciso atender, enfim, vai por aí afora. Além da obediência funcional, outra análise que nós encontramos, um traço importante em Saul, é que ele tinha uma sensibilidade emocional. Como eu disse, voltemos para o meu pai, para que ele não se preocupe, ele se importa, ele fica preocupado com o outro. Meu irmão, você já observou que, eu falo aqui de vez em quando, que nós vivemos a era dos direitos, né? Todo mundo tem direito a tudo, todo mundo quer ter direito. É uma lista de direitos que todos querem ter. Hoje é preocupante até de você esbarrar em alguém no corredor porque ele tem direito de não ser esbarrado e vai te abrir um processo. Mas muitas vezes esquecemos que para contrapartida do direito há o dever. Deveres. Então, nós devemos entender que o outro também tem necessidades. E o meu direito acaba onde começa o direito do outro. Mas Saul, além de ter obediência funcional, sensibilidade emocional, ele tem uma humildade primordial, uma humildade inicial, né? Quando ele fala com o profeta, ele se vê como alguém pequeno. Não tem soberba aqui. Nesse princípio não tem soberba. E isso me preocupa, sabe por quê? Porque nós podemos começar muito humildes. Você começa a conversar com alguém e diz, nossa, quanta humildade que está ali. Mas essa humildade, ela, no íntimo de tempo, ela pode se tornar um fracasso na vida porque alguém se orgulha da humildade que tem. Eu tenho orgulho da minha humildade. E daí, essa humildade virou soberba e acabou destruindo uma vida. Então, humildade não é uma característica que, uma vez adquirida, se torna algo gravado para sempre. Humildade, como qualquer outra qualidade, precisa não só ser adquirido, mas também precisa ser mantido. E a manutenção da humildade custa muito caro, e não são muitos que querem fazer a manutenção da humildade em nossos dias, porque isso custa caro. Isso demanda despojar-se de si mesmo e dar-se em favor do outro. Você lembra de Jesus na cruz? Dizendo, se eu quisesse, eu podia pedir ao Pai e Ele mandaria uma legião de anjos para me defender. E Ele tinha direito, mas com a humildade com que Deus se fez carne, nascendo de mulher, sendo criado como uma criança normal,
tendo que passar pelas mesmas dificuldades que todos os seus discípulos passaram, fome, sede, frio, cansaço, ele lá na cruz não usurpou, com intenção qualquer que fosse, dizer, eu sou Deus e não preciso disso. Ele foi fiel, ele foi humilde e até o fim, e o seu fim foi morte de cruz. Ele manteve-se como alguém para fazer uma grande obra, e para isso precisa se colocar pequeno, né? E tem um detalhe que é perigoso nessa análise psicológica que podemos fazer do perfil de Saul, é que ele tem aparência de líder, mas ainda não tem sua identidade consolidada. E é por isso que eu tenho reservas no momento de colocar um trabalho nas mãos de qualquer pessoa que seja. Eu gosto de conversar, testar, observar, olhar, porque às vezes você olha para alguém e diz assim, nossa, ele é tão forte. Quem olha para mim, né? Diz, nossa, ele é tão forte. Ele pode pegar uma pá e uma enxada e carpir, abrir buraco o dia inteiro. Com esses 94 quilos aí, ele tem força e energia sobrando para trabalhar no sol quente o dia inteiro. 5 passadas de vassoura. E aí já travou a coluna e não anda mais. Se não for o quiroprata destravar, vai para a cadeira de roda. Mas tão forte, tão jovem, tão bonito, tão gordinho. Mas não tem estrutura. Você entende que na vida emocional e na vida espiritual, nós também precisamos desenvolver musculatura, e por isso nem todos podem estar em qualquer cargo. E aí Saul, não tendo uma identidade consolidada, ele parece por fora estar pronto, mas dentro, sua personalidade em construção ainda está instável. E olha que todo material instável é volátil, e material volátil pode explodir a qualquer momento. Então, assim nós temos pessoas hoje, ocupam cargos, mas não têm estrutura emocional para estarem aonde estão. Quando o peso cai no ombro, o joelho fraqueja e ele cai diante dos problemas. E por isso, a necessidade de nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Eu me recordo, quando tinha 4 anos de fé, meu pastor cuidava do nosso setor, pastor Alessio Marques, me chamou numa reunião, aliás, nem me chamou, eu estava na reunião e disse, o presbítero Sérgio vai assumir tal trabalho. E quando ele falou aquilo, as minhas pernas vacilaram. Por quê? Porque eu tinha 4 anos de fé, porque eu não tinha estrutura, eu dirigia uma mocidade, mas eu não tinha estrutura para uma igreja. E na época era uma igreja que tinha uma série de problemas a serem resolvidos, eu não tinha experiência para aquilo, mas eu tinha uma coisa que Deus me deu por graça, a capacidade de ler bastante. E eu li bastante ao longo dos meus 8 aos 22, eu li mais de 14 mil livros. E isso me deu capacidade de analisar certas situações. E eu chamei ele... um dia que estávamos na Rádio Floresta Negra, ele disse, pastor, pelo grande amor do Santo Deus, me livra disso, pastor. Não, eu ligo o rádio e você está lá falando. Eu vou no púlpito da minha igreja, na sede setor, você está pregando domingo à noite. Eu vou no púlpito da tua igreja, no culto de ensino, e é você que está pregando, apesar de ser o segundo dirigente e líder da mocidade. Eu vou no seminário de teologia lá não sei aonde, você está pregando. Eu vou na reunião da escola dominical dos professores do campo, é você que está dando aula. Quem me disse que você não é um fominha de púlpito?
Eu vou te botar num trabalho pesado para ver qual é a tua força. E vou te provar para ver até onde tu vai. E eu sei que tu vai se quebrar. E depois eu te ajudo e te conserto. Aí eu disse, pastor, eu estou jogando a toalha. Misericórdia, pastor. O senhor não precisa me matar para mim descobrir quem eu sou. Eu já sei. Tem certeza? Eu tenho absoluta certeza, pastor. Se o senhor me botar ali, o senhor vai me matar e vai... Mas não é nem por mim, porque eu não tenho valor nenhum. O senhor vai matar a igreja, pastor. Tem misericórdia. Tá bom, gostei da tua palavra, então. Eu vou botar outra pessoa lá. Sabe, irmãos, cargo sem estrutura emocional é muito perigoso. Não aceite aquilo que você não está preparado. Agora, faço minhas palavras do meu pastor Ezequiel. Se eu orar como teu pastor, e Deus falar comigo, e eu tiver a ordem de Deus para te chamar para um cargo, pode ir, porque Deus vai se responsabilizar, tá bom? Amém? Outro problema que nós temos, além de pessoas que estão nos cargos sem estrutura emocional, é gente que foi chamado, e eu não tenho dúvida da chamada, aceitou Jesus, tem um chamado. Mas a identidade, sabe aquela coisa lá dentro, o caráter, ainda não foi tratado. Poxa, não teve ninguém para tratar o Saul. Porque, veja, você passa pela estrada, você olha um pezinho de tiririca, aquela mais comum. Você pega com 2 dedos e arranca. É fácil. Você anda um pouco mais na estrada, tem um arbustozinho de meio metro. Você pega as 2 mãos, faz um pouquinho de força e arranca com raiz e tudo. Você anda um pouco mais e olha para cima em uma árvore frondosa. Você pode botar as 2 mãos em volta dela e tentar o dia inteiro que não vai arrancar. Sabe por quê? Porque existem paixões da carne que nós vamos adquirindo ao longo da vida e vão crescendo e criando raízes na nossa alma. Quando são pequenas, é fácil de arrancar. Mas quando elas já viraram árvores frondosas e cresceram e têm raízes profundas, você não arranca com facilidade. E aí você recebe a espada do Espírito. Mas você já viu o formato de uma espada? É uma lâmina comprida, um facão. Aí você olha para uma árvore frondosa, você com o facão na mão, e você começa a fazer toque, toque, toque. E olha, meu irmão, vai levar muito toque, toque, até essa árvore de fato cair. E mesmo assim, vai cair um dia, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Mas você com um facão não vai tirar pela raiz. E vai estar a raiz lá. E tem uma hora que brota de novo. E você tem que ir lá e cortar de novo. E essa vai ser a sua luta a vida inteira. Se você adquiriu paixões da carne lá no passado distante e hoje bate na tua alma o tempo inteiro, querendo mandar na tua história, meu irmão, você foi chamado por Deus. Amém, glória a Deus. Trabalhe essa chamada, mas não esqueça, você vai precisar lutar e tratar a tua identidade, o teu caráter a vida inteira, porque isso vai tentar te derrubar até o fim. É complicado, mas é a verdade. Vemos pessoas com unção de Deus, eu creio, mas não tem maturidade. Aí eu pego um motor 2.0 turbo, faço toda a instalação numa bicicleta e meto marcha serra abaixo. Você sabe onde vai terminar esse negócio, né? Só o peso do motor não vai ter freio que segure essa bicicleta no morro abaixo. E quando acelerar toda a potência que tem, pois é, deixa eu dizer para você que tem pessoas em nosso meio, às vezes, gente boa, bem intencionada, pessoas queridas que nós amamos, pessoas que buscam a Deus com uma sinceridade de poucos,
e que recebem, porque a palavra é muito clara: buscar-me-eis e achareis. Aquilo que você pede, você recebe. E recebe unção de Deus, unção poderosa. Mas não gosta de leitura bíblica. Mas não vem nos cultos de terça para aprender. Mas não levanta no domingo de manhã para a escola dominical. Mas tem preguiça de comprar um bom livro de auxílio bíblico, de exegese bíblica. Mas tem... eu não vou num curso de teologia porque eu vou ficar frio. Tem unção, mas não tem maturidade. E essa unção sem maturidade tem levado gente boa a fazer bobagem de uns tamanhos imensuráveis, meu irmão. Então, isso é um risco silencioso para uma queda. Essa é a primeira análise que nós fizemos aqui na vida de Saul. Tem uma segunda análise que eu chamo de o início da queda. Onde que Saul começa a cair? Bom, primeiro, você chega a um ponto agora, capítulo 13, Saul é rei, está tudo certo, mas tem uma pressão. A primeira grande pressão veio. Ele teve uma pressão lá no início. Você vai olhar no finalzinho do capítulo 10, eu acho fantástico, para mim é o conselho de Saul para todos os novos. Ele quando ele começa a reunir o povo, ele não tinha nada, ele assume um reino que não tinha uma casa pastoral, que não tinha um exército, que não tinha armas, que não tinha união nenhuma. Ele diz, vamos começar esse negócio do zero. E aí a Bíblia diz que homens fizeram pouco caso de Saul e não quiseram nem trazer presente para ele. E aí no finalzinho do capítulo 10, último versículo, diz assim, e Saul fez-se de surdo. Meu irmão, para gente que critica, gente que não ajuda, gente que atrapalha, o melhor conselho que eu lhe dou, faça-se de surdo. Entrega na mão do Senhor, deixa com Ele, porque Ele sabe como fazer. Nas mãos do Senhor está todas as coisas. Saul passa no primeiro teste, mas agora nós estamos já no capítulo 13, Saul já é rei, já tem que vencer uma batalha, o povo começa a se dispersar, o tempo vai passando, o profeta não chega, e aí o Saul toma uma decisão errada. Perceba que ele não era de linhagem real, ele foi escolhido a esmo. E ele dá uma lição para nós, qualquer um de nós pode ser escolhido para um grande cargo, mas não usurpe aquilo que Deus não te chamou para fazer. Ele está imbuído de um grande cargo, mas ele se deixa agora levar pela situação. O profeta não veio, eu vou agora assumir uma linhagem sacerdotal. E aqui está um grande erro de Saul, porque o verdadeiro problema de Saul aparece nessa decisão. Chama-se insegurança. Pastor, por quê? Porque ele não age por fé agora. Agora ele age por medo. E é um problema sério, porque ele tem medo de perder as pessoas, ele tem medo de perder o controle, ele tem medo de fracassar diante do povo. E quem não trata essa insegurança, ele acaba quebrando princípios quando está sob pressão. E a quebra de princípios é danoso. Eu falei aqui domingo à noite, talvez alguém não entendeu direito, eu estava falando que a Assembleia de Deus tem uma receita. Deus deu uma receita para ela crescer há muitos anos. Isso chama-se princípios ou marcos antigos. Não remova isso. O nosso jeito é esse, é evangelizar, é falar de Jesus, é estar em comunhão, é viver juntos. Nós temos os nossos cultos adinâmicos, enfim, nós temos princípios. Quando você quebra os seus princípios, agora eu como pastor, eu vou ficar com medo que você vá lá para outra denominação, porque lá é de um outro jeito, tem uma outra maneira. Sob pressão,
eu fico com medo, não, eu vou imitar como se faz lá. Lá é outra receita. Deus deu a receita para eles lá de um jeito. Deus deu para nós aqui a receita de outro jeito. Eu vou ficar na posição que fui chamado. Você vai ficar na posição que foi chamado. Você não foi chamado para ser borboleta no corpo de Cristo, que sai voando para toda flor. Deus te deu uma igreja, um corpo, você é membro. Aqui é o teu lugar, permaneça na posição que você foi chamado. Aleluia! Quantos ministros e ministérios que erram por ansiedade. Eu 35 anos de estrada, irmãos, 35 anos em cima de púlpito, eu já vi algumas coisas. E uma das coisas que eu já fui tentado e já vi obreiros serem tentados. Porque a igreja ela é como o mar. Tem dia que o mar está avançando, está batendo lá na rua. As ondas estão batendo, maré altíssima. E maravilha, com maré alta você sai da rua mesmo, você estaciona a carretinha do barco, bota o barco em cima da água e sai. Mas tem dia que a maré está vazia. Tá, como a gente fala, a maré seca, e você olha assim, ó, centenas de metros só de lama, e você quer botar o barco na água e tem que arrastar o barco na lama. E eu junto com meu sogro arrastamos o barco muitas vezes, por muitos metros, com lama até a cintura, arrasta, empurra o barco, se desentola e vai. E aí dá um desespero do tipo, vou mudar de canal. Vou mudar de porto, vou mudar de lugar. Não. Fica na posição que Deus te chamou. Não tome decisão cercado pelo medo. Ei, nós não fomos chamados para ter medo. Nós fomos chamados para ficar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Cristo, Ele venceu. E nós venceremos por meio dele também. Glória a Deus. Então, meu irmão, pressão não melhora e não cria caráter. Pressão revela caráter. Sob pressão você conhece as pessoas. Bom, terceira verdade que eu encontro nesses capítulos é quando agora não é mais o princípio, mas é o final, é a queda consolidada, quando a obediência deixa de ser total e passa a ser parcial. 1 Samuel 15 vai dar toda a história para nós não temos tempo para ler, mas há uma ordem clara de Deus. E eu acho bacana porque Deus, ele não corta a volta. Deus, ele só fala uma vez, faz tal coisa. E ó, quando você olha, ele já está quilômetros de distância. Há daqueles que ainda contam o testemunho, né? Ah, mas daí eu levantei e disse, não, Senhor, eu não vou fazer por causa disso, daquilo. E o Senhor insistiu, não, minha servinha, meu servinho, vai lá, sem tu eu não sou nada, vai lá. Bobagem. Conversou com as próprias lombrigas. Dia 30 é dia de tomar remédio para lombriga, irmão, viu? A lua muda. Então, esquece essa bobagem. Deus só dá uma ordem, e ele deu uma ordem clara. O que é que Saul faz com a ordem de Deus? Obedece parcialmente. Meu irmão, meia verdade também é meia mentira. Meia obediência também é meia desobediência. E aí, quando ele obedece parcialmente, ele faz o quê? Vou poupar o melhor. E ainda diz, é para o Senhor. Esquece, meu irmão. O Senhor mandou matar tudo, não era para ficar com nada. Ah, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou preservar o rei. Daí o Senhor diz o que o Senhor quer fazer com ele. Ele já tinha dado uma ordem o que fazer com o rei. Não tinha mais que discutir. E o pior de tudo que eu vejo aqui, para mim, a cereja do bolo da desobediência de Saul, ele tenta se justificar. Você já viu como tem gente errada
que em vez de fazer igual Davi, quando o profeta Natan diz, esse homem que pecou é tu. Tira a gravata, tira o paletó, desce do trono, se joga nos pés de Natan e diz, é verdade, eu pequei contra o Senhor. E depois você vai encontrar ele no Salmo dizendo, todas as noites eu banho o meu leito com lágrimas, porque eu quero perdão. Aleluia, aleluia. Irmão, tem um mecanismo clássico aqui, que é o mecanismo da racionalização. Foi para sacrificar o Senhor. Ele espiritualiza a sua desobediência. Irmão, não adianta botar pano quente naquilo que tem que ser confessado, deixado e arrumado. Ponto, acabou. Nem toda justificativa espiritual esconde uma motivação correta. Você lembra de Apocalipse 3:8? O Senhor manda João escrever, diz lá para a igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei o que, porquê, quando e como. Eu sei tudo que tu fez. Tu pode apresentar um negócio bonito, mas eu sei qual foi a motivação desse teu negócio bonito. Quantas pessoas querendo comprar com presentes aquilo que não é comprável, que é uma vida de retidão diante de Deus. Aleluia! Deus não rejeitou Saul quando ele errou, não, senhor. Deus rejeitou Saul quando ele não assumiu o erro. Não assumir o erro é prejuízo com toda certeza. Para nós irmos para o encerramento, para o colapso final, aquele momento em que Saul busca a aprovação dos homens, quando ele é confrontado, ele solta para mim a frase que é o divisor de águas, ele diz, honra-me diante dos homens. Meu irmão, aqui está toda a convergência. Ele não perde o reino por um ato, ele perde porque a identidade dele não estava no lugar certo. E aí, veja, ele temia mais o povo do que a Deus. Ele precisava mais da aprovação das pessoas do que da aprovação de Deus. Eu tenho uma verdade para dizer para você nessa noite. Independente do que falem de você, independente do que digam de mim, e isso vale muito para os nossos dias, em dias de inteligência artificial, porque com facilidade, esse meu vídeo que está aí na internet, ou a sua foto que está em qualquer lugar em rede social, dá para pegar a sua foto hoje e colocar você sem roupa junto com outra pessoa do sexo oposto em uma condição deplorável e dizer você fez isso, até provar que foi com inteligência artificial, a sua moral foi destruída, a minha identidade foi destruída, porque hoje é fácil de destruir uma pessoa. Só tem uma coisa, tema a Deus acima de tudo. A tua moral, a minha moral pode ser destruída num momento, mas na eternidade há um Deus que peleja, que vê a verdade, que sabe tudo o que está passando. E Ele fará justiça na hora certa. Aleluia! Você lembra do que Jesus diz para os seus discípulos? Ele diz para os discípulos, o que é que andam falando de mim? Que tu é isso, aquilo, aquele outro. Legal. E vocês, o que tem para dizer de mim? Aí o Pedro levanta e diz, tu és o Cristo. Oh, glória a Deus.
o Filho do Deus vivo. E sabe o que é que Jesus diz para ele nessa hora? Você sabe. Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Jesus estava dizendo, foi bonita a tua frase, mas a aprovação dos homens é muito pouco. Quem falou foi o Pai. Isso é o que importa. O Pai falou. Aleluia. O Pai bradou. Meu irmão, importe-se com o que o Pai fala a teu respeito. E é isso que vai valer a pena até o final. Para a gente encerrar, Saul começou com humildade, com obediência, com sensibilidade, mas foi corrompido por insegurança, por ansiedade, por aparência espiritual e por dependência emocional. Saul, para mim e para você, é a prova de que dom não sustenta destino, que começo não garante final e que a aparência não substitui caráter. Que Deus nos dê força, irmãos, porque Ele está procurando hoje não os mais altos, não os mais talentosos, não os mais influenciadores. Deus está procurando homens e mulheres que têm o coração ajustado e alinhado com o céu. É você essa pessoa? É você? Deus te abençoe, te dê uma semana excelente. Continue confiando nele, porque ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.